Desde moleque eu sempre quis ter um canal no YouTube, né? Eu acho que isso foi um negócio que aconteceu com todas as crianças que nasceram depois de 2000. A gente cresceu vendo Feromonas, coisas de nerd, Monark, vivendo Extreme. E a gente sonhava em ter uma mansão com todos os nossos amigos e só jogando Minecraft. E quando era até mesmo quando era criança, eu cheguei a criar um canal no YouTube. Gravei, sei lá, 3 vídeos jogando Skywars. E eu era horrível, xinguei todo mundo de hack. E, né, como vocês podem imaginar, mano, não tô morando com todos os meus amigos e muito menos em uma mansão. Bom, enfim. Falei tudo isso porque eu queria chegar no ponto que recentemente eu vi um vídeo de um cara que ele jogava Minecraft no mundo normal dele. E enquanto ele ia jogando, ele ia contando histórias que ele via, que os inscritos mandavam pra ele. E eu achei isso legal, achei isso muito interessante e resolvi fazer o mesmo. Então é isso, cada vídeo aqui no canal, cada episódio eu vou ficar abordando histórias diferentes. E tudo isso para chegar no nosso objetivo final, que vai ser construir um castelo na montanha, né? Vocês estão vendo esse tantão de pedra aí que eu tô tirando do baú e vou colocar posteriormente nesses outros baús que estão vazios. Tudo isso de uma montanha que eu tô destruindo. Então, né? Vocês podem imaginar que vai ter muito episódio por aí. Mas enfim, vamos lá. O Homem Velho na Praia. Então, essa história aconteceu quando eu tinha só 16 anos. Hoje eu tô com 22. É bom avisar que na época eu parecia bem mais novo. Eu sou meio baixinho, não tinha sombra de barba e tinha uma cara de moleque, sabe? Enfim, eu moro na França, perto de Paris, mas todo ano virava meio que um ritual passar as férias de verão com os meus avós na costa da Bretanha. Cada ano a gente ia pra um lugar diferente. Outro detalhe muito importante é que os meus avós já eram bem velhinhos, então eu tava super acostumado a fazer trilha ou ir pra praia sozinho, pra eles não ficarem cansados o tempo todo. Dessa vez, a gente tava num resortzinho perto do mar. Assim, meus avós podiam ficar de boa, lendo na areia enquanto eu ia nadar ou saía pra explorar sozinho. Logo no primeiro dia, eu fiquei vidrado numa ilha que dava pra ver da praia. Fui conversar com o pessoal de lá e me disseram que ela era linda e que dava pra pegar uma balsa até lá. Só que tinha um detalhe. Só um pedaço da ilha era meio que liberado pro público. Tinha uma praia inteira escondida que não dava pra ver da costa e que ficava numa área proibida. Quando eu perguntei o porquê, me explicaram que era porque a polícia não deixava lá porque o acesso era difícil, que tinha que nadar em água funda, escalar pedra e não tinha estrada pra viatura. E se desse alguma merda, o resgate ia demorar e tu já era. Mas adivinha? Me falaram também que muita gente estava nem aí pra regra. E é mesmo assim, porque a praia de lá era bem maior e mais vazia. Pronto, né? Isso daí foi suficiente pra eu, com 16 anos, no ápice da minha inteligência, ter vontade de ir. Na manhã seguinte, falei com os meus avós. E, de primeiro eles quiseram frescar, falaram que não, porque eu ia perder a balsa, mas eu prometi que eu ia conseguir chegar no horário certo. Então eu falei que eu ia pegar a balsa das 7h30 e por volta das 4 eu já estava na ilha. Eu fui direto para a praia principal, a praia permitida, e por ela dava para tu achar o caminho onde ia dar para escalar ou nadar até a praia proibida. E lá fui eu, né? Descalço, em pedra pontuda e fervendo, num dia quente pra cacete. A primeira coisa que eu percebi foi que a água nem era tão funda assim, né? O pessoal exagerando como sempre. Na verdade, eu só inventei de calar porque eu fui moleque irresponsável. Se eu quisesse ir nadando pela água, dava tranquilo. Eu sou. Eu posso ser baixo, mas a água ainda bateria no meu peito. A segunda coisa é que no meio do paredão de pedra tinha umas micro praias. Era um espaço de uns 2 metros quadrados, só o suficiente para você parar de calar uns segundos, pisar no chão firme e voltar a subir, pra dar aquela descansada, né? A última dessas micro praias, bem no meio do caminho, era um pouco maior e tinha uma caverninha. Não era muito funda, talvez uns 3 metros, mas era escuro o suficiente para tu ficar com medo e não querer pisar lá. Enfim, passei por tudo e cheguei na Praia Proibida. E como me disseram, ela estava bem vazia, só tinha uns grupinhos de adolescentes e uns casais mais jovens deitados na areia. Fiquei lá uns 45 minutos nadando, de bobeira, deitado na areia, até que eu vi um idoso. Ele parecia estar com muita dor nas costas, andava bem devagar, todo encurvado e com as mãos na lombar. Quando ele passou por mim, eu dei só um oi por educação e sorri. Nem dei muita moral para isso, né? Normal. Porque, pô, quem não vai cumprimentar um senhorzinho que tá com dor? Ele fez um aceno de cabeça, que nem um vovô simpático, e seguiu o caminho. Depois disso, comecei a juntar minhas coisas para ir embora. Foi aí que eu reparei, né? Ele tava me encarando de longe. Parecia que tava tentando entender se eu tava sozinho ou com os amigos. Ele percebeu que eu notei ele me olhando e fez um sorriso esquisito. Pra meio que tentar quebrar o gelo, esse climão, eu dei um oi de volta e segui meu rumo.
Mas é aí que a história começa a virar um pesadelo. Comecei a escalar de volta pelas pedras, voltando para a praia permitida. No começo, tava tranquilo, de boa, mas depois de uns 5 minutos subindo, escutei um barulho atrás de mim. Pedrinhas caindo na água e uma respiração ofegante. Olhei para trás e vocês já podem imaginar, né? O velho tava lá. Ele tava escalando atrás de mim, uns 5 metros de distância. Eu congelei, fiquei em choque de ver ele ali, e por instinto de uma pessoa meio tímida, eu dei mais um oi. Foi burrice, eu sei, mas não, o que fazer. Só que dessa vez ele me respondeu: "Ah, você é um garotinho tão educado, não é?" E me deu o sorriso mais bizarro que eu já vi na minha vida. Nisso voltei a escalar muito mais rápido, morrendo de medo, sem falar nada. Minha ficha demorou um pouco pra cair, mas de repente eu pensei: peraí, esse velho desgraçado não tava todo travado de dor nas costas 10 minutos atrás? E pra chegar nisso eu tava, ou ele escalava ou ele nadava. Como que um velho morrendo de dor ia parar ali no meio? Não faz sentido. E quando eu me toquei nisso, vi que ele já tava chegando mais perto. Apertei o passo, comecei a andar mais rápido e depois de um tempo vi ele descendo a pedra. Então eu achei que o corpo dele não tinha aguentado e deu uma aliviada, fiquei mais tranquilo. Mas ele se posicionou na água, bem embaixo de mim, tentando agarrar meus pés para me puxar para baixo junto com ele. Bicho, eu fiquei tão paralisado que eu mal conseguia me mover. Imagina ver um cara de 60 anos tentando te arrastar pra água para fazer sabe sei lá o que contigo. Me tremendo todo, me mijando e me peidando todo, eu voltei a escalar. Aquilo pareceu durar uma eternidade. Vi que ele parou de tentar me puxar e começou a me seguir por baixo, com os braços abertos, virado para mim, esperando que eu caísse direto neles. Tentei ignorar o que tava rolando lá embaixo e continuei subindo, né? Eu tentei ignorar esse velho doido aí. Uma hora eu parei de ver o cara, mas aí bateu o desespero de que ele pudesse ter subido de novo pra me pegar. Ao mesmo tempo, percebi que tava chegando naquela micropraia com a caverninha e eu ia ter que descer pro chão para poder continuar o caminho. Fui até a beirada da pedra para descer, mas eu senti que tinha alguma parada estranha ali, meu irmão. Tinha alguma coisa dentro daquela caverna. Era ele. Ele tinha tirado a roupa, tava pelado, pipi pra fora, me encarando e sorrindo, completamente pelado, e fazendo sinal com a mão para eu ir até ele. Nessa hora eu me caguei de medo, meu irmão. Ele podia ser velho, mas era maior que eu. Eu era um franzino, eu era moleque, fraco pra porra. Não sabia o que fazer. Porque o único caminho pra frente era por ali. E eu tava apavorado com a ideia de perder a balsa, por causa que senão não sei o que era pior. Ou o velho me pegar, ou os meus avós ficarem putos comigo. Imagina ter que também dormir naquela ilha, sem dinheiro e com um velho te perseguindo ainda por cima, mano, sem conhecer ninguém. Então pensei, não, vou dar uma meia volta o mais rápido que eu podia pra poder achar qualquer pessoa na praia proibida. E ele continuou até me perseguindo por um tempo, falando mais esquisitice, tipo, ah, vem cá, rapazinho, vem pra mim. Mas eu tava rápido demais e depois de uns 30 segundos parei de escutar a voz dele. Ou ele mudou de plano, ou ele simplesmente desistiu. Voltei correndo pra praia proibida e achei um casal qualquer. Expliquei toda a situação correndo e perguntei se podia ficar perto deles porque não tava me sentindo seguro. Eles me mandaram, eles foram meio grossos, falaram, ah, tu até pode ficar, mas a gente não vai fingir que é teu pai, não vai te, entendeu? Não vai te ajudar em nada. Pareceu que eles nem estavam acreditando muito em mim, mas eu não tava nem aí pra isso, contanto que eles ficassem perto de mim e aquele velho doido saísse de perto. Perguntei se eles iam pegar a balsa, falaram que sim, e fiquei quieto o resto do caminho inteiro até a balsa. Quando cheguei de volta no resort, fiquei calado, não contei nada pros meus avós na hora. Em vez disso, liguei pros meus amigos no grupo, fiquei rindo e diminuindo a história, contando como se fosse só uma coisa bizarra e engraçada. Mas pela reação deles, percebi que não tinha nada de engraçado e que algo horrível podia ter acontecido comigo. Foi só aí que a ficha caiu do tamanho do pavor que eu realmente passei. Hoje em dia, minha família quase toda sabe da história. E o mais triste é que eu percebi que quase todo mundo que eu conheço tem uma história bizarra assim, em algum nível, e isso é muito revoltante. Rapaz, que loucura, hein, bicho? E o pior é que no final ele tem razão, né, mano? Todo mundo conhece, eu já ouviu falar de alguma história de alguém seguindo o outro. E pelo menos na minha experiência, do que já me falaram, sempre é com um velho, mano. Sempre um velho tarado, eu não sei o que acontece. Não sei se eles ficam lembrando da juventude deles e não sei, tentam achar algum jeito de trazê-la de volta, procurando gente mais nova. Não sei o que passa na cabeça deles, mano, mas o pior é que a maioria fica impune, né? Esse velho aí, ninguém nunca vai saber quem é. Ele provavelmente vai continuar na praia aí, escondido nessa caverna. E, né, talvez ele ache alguma pessoa que não consiga fugir. E se ele já fez isso com tanta confiança,
Provavelmente ele já tinha feito isso antes. Enfim. Foda, né? Mas um negócio que eu tava pensando, pô, é porque na hora, quando né, tem um cara te perseguindo, tu não consegue pensar direito, né? Tu só pensa em correr. Mas, mano, pô, se fosse eu ali, primeiro, mano, de duas uma, ou eu virava o Tarzan e saía escalando essas plantas tudo, mano, e esse velho nunca ia me alcançar. Ou, mano, não é possível que não tenha uma pedra grande assim só pra dar uma. Só lançar assim, mano, nele, pô. Mano, se ele não dava com o do Loba antes, ele vai ficar agora. Entendeu? Não tem que ter pena com esses caras, não, mano. A pior corrida de táxi na minha vida. Então, no ano passado eu, que tenho 23 anos, fui pro Vietnã visitar minha irmã mais nova. Na época eu tava morando lá alguns meses por causa de um estágio. Antes de viajar, eu comprei um chip eletrônico para conseguir pedir um Grab, que é tipo um Uber de lá, do aeroporto até Hanoi. Só que para variar, o chip não funcionou. Nisso, um taxista me parou e perguntou se eu precisava de corrida. Eu sabia que ele ia cobrar muito caro, mas acabei topando porque eu tava sem internet e não conseguia ligar para minha irmã. O cara era super gente boa, falava inglês e a gente até bateu um papo antes de sair. Daí, uns 15 minutos, ele virou e falou que o turno dele tinha acabado e que ia me passar para um colega dele para me levar até Hanoi. Eu nem estranhei tanto porque no sul da Ásia é bem comum os caras passarem o cliente para outro táxi quando acaba o turno. Já tinha acontecido alguma vez com a minha irmã, ela tinha me contado, então só aceitei de boa. Tava morta de cansaço da viagem também e eu nem esquentei a cabeça. Só que, quando eu entrei no outro táxi, me deu um pressentimento muito ruim. Primeiro, o carro não tinha câmera dentro, que é obrigatório para o motorista do aplicativo no Vietnã. Segundo, perguntei várias vezes se ele precisava do endereço e o cara simplesmente não me respondia. Primeiro eu perguntei em inglês, depois abri o Google Tradutor para colocar em vietnamita e mostrei para ele 2 vezes. Quanto mais eu perguntava, mais rápido ele dirigia e continuava mudo. Aí bateu o pânico. Comecei a falar alto, tentei abrir porta, que obviamente estavam travadas, porque o carro estava em movimento. E a gente estava numa rodovia, todo mundo a milhão, não tinha como pular. Nessa hora eu catei o meu chip normal do Brasil, coloquei no celular e pensei, quer saber, foda-se. Se a minha conta vier alta, pelo menos eu saio vivo. Vou ligar pra minha irmã. Ela atendeu na mesma hora e eu tentei explicar o máximo que deu. Por sorte, ela estava com uma colega vietnamita do trabalho dela e teve a ideia genial de começar a falar vietnamita comigo no telefone. Ela falou bem alto que eu era muito esperta por ter notado a placa do carro e que a gente nunca sabe o que pode acontecer, mas que com certeza ia ficar tudo bem. Sendo bem sincera, eu não tinha notado placa nenhuma, mas a mentira dela foi uma sacada de mestre. Foi a primeira vez que o motorista reagiu. Ele me perguntou qual era o endereço exato, em vietnamita, claro, falando que não sabia pra onde ir, depois que chegasse em Hanoi. O colega da minha irmã respondeu por mim, então. E isso sem entender nenhuma palavra do que eles estavam falando, né? A partir desse momento, o motorista começou a parecer mais tenso, ficou batendo o dedo no volante sem parar. Enfim, no fim das contas, ele me deixou no endereço uns 30 minutos depois, sem falar um A comigo, só me secando pelo retrovisor. Ele literalmente ejetou as minhas malas do porta-mala, pegou o dinheiro, obviamente superfaturado, e meteu o pé muito rápido. Não deu nem tempo de tentar de fato anotar a placa dele. Eu tenho muita vontade de visitar esses países no sudoeste da Ásia, mas toda essa questão de tráfico humano que acontece lá e todos esses perigos absurdos, pô, deixa o cara com o pé atrás, pô. Tipo, pô, ela teve muita sorte da irmã dela estar com uma colega vietnamita pra poder, né, dar um chega pra lá nesse motorista. Mas, tipo, se ela não tivesse, entendeu? Por onde que esse cara provavelmente ia levar ela? Não sabemos, né? E ainda mais num país lá na casa do cacete, entendeu? Não conhece ninguém, tá longe da família. Enfim, é uma doideira, entendeu? Então, tipo, nesses lugares tem que ficar muito esperto, pô. Tem que ficar muito esperto. Às vezes a gente como brasileiro pensa, porra, tô saindo do Brasil pra ser enganado lá no Vietnã. A gente, né? Mas é aí que pega o trouxa, né? É aí que o cara cai na ladainha e daqui a pouco tá num container sendo enviado lá pra China, mano. Entendeu? Então, não dá pra vacilar e... Pô, é doideira. Esse aqui no Brasil já tem muito caso de Uber tarado aí, fazendo um monte de coisa. Imagina nesses outros países que tem uma regulação ainda não tão forte quanto aqui no Brasil. Isso aconteceu em dezembro de 2025, no interior do Tennessee. Minha ex, Tiara e eu tínhamos acabado de terminar e ela ia voltar para casa dos pais em uma semana. O término foi brutal e a gente não dormia há dias. A gente teve uma briga feia por volta da meia-noite e ela quis pegar um quarto do hotel para passar a noite e esfriar a cabeça.
Ela bateu o pé que eu não podia pegar o quarto no lugar dela, arrumamos a mala dela e uma outra bolsa e pegamos até uma daquelas barras de segurança para a porta. A gente parou no que parecia ser um hotel bem tranquilo, bem escondido no meio das árvores e de umas estradas desertas. Parei o carro bem na entrada principal. Quando a gente entrou, o saguão parecia normal, não era um buraco cheio de barata, só parecia meio esquecido, sabe? Era só pra ela dormir uma noite e eu ia voltar pra buscar ela de manhã. Então a gente concordou em não ficar caçando um hotel 5 estrelas e resolver logo aquilo. O recepcionista veio atender a gente e ele era um cara alto, magrelo, lá pelos seus 20 e poucos anos. Tinha um óculos com sotaque estrangeiro e uma voz super monótona. Ele quase não falava, não tinha expressão nenhuma no rosto, parecia uma estátua. E eu e a Tiara logo de cara achamos ele muito esquisito, mas deixamos pra lá, né? Ele fez o check-in e eu falei pra Tiara me esperar ali enquanto eu estacionava o carro e pegava as malas dela. Ela pediu pra eu só deixar ela ali e ir embora. A Tiara é muito acostumada comigo cuidando da gente, e eu sei que às vezes falta um pouco de noção de perigo nela. Eu não queria que os funcionários ou outros hóspedes soubessem que ela ia ficar sozinha. Mas pensando bem agora, acho que ela mesma entregou isso pedindo pra eu ir embora bem na frente do recepcionista, né? O meu plano era levar ela até o quarto, ter certeza de que ela estava segura e só depois ir pra casa. Bom, ela não ia estar segura. A gente achou o quarto e eu já não gostei que era no andar no térreo, né? Virando esquina na recepção. Enfim, passei o cartão na porta e piscou vermelho. Passei de novo, vermelho. A porta não abria. Meu sexto sentido já apitou e eu comecei a me sentir mal. Antes de tentar de novo, eu encostei meu ouvido na porta e eu tive certeza que eu ouvi um barulho lá dentro. Eu e a Tiara nos olhamos em silêncio. O recepcionista não só falou o número do nosso quarto, como notou no cartão. Então a gente conferiu de novo para ter certeza. Passei o cartão mais uma vez e a porta destrancou. Lembrando, já passava de 1 da manhã. Eu abri a porta só uma frestinha, bem devagar. O quarto tava um breu. Tinha uma garrafa de cerveja vazia jogada no chão. A luz do banheiro estava um pouco acesa e a ponta de uma bota de trabalho masculina, gigantesca e suja, estava aparecendo por baixo da porta do banheiro. Eu fechei aquela porta na hora, peguei a mala da Tiara falando, mano, não vamos ficar aí, tem alguém aí dentro. Ela ainda disse, vamos só pedir outro quarto. E eu descartei isso na hora. Não, nem fudendo de jeito nenhum. Tem alguma coisa errada. Aqui não é seguro e a gente vai pra casa. A gente foi direto pra recepção e eu perguntei pro cara se ele tinha dado o quarto certo. Ele confirmou, disse que não tinha nenhum hóspede naquele andar e que todos os quartos estavam vazios. Eu falei que tinha alguém no nosso quarto e o cara continuou sem mover um músculo de rosto, sem mudar o tom de voz. Ele nem pediu desculpas, só deu a chave do outro quarto. Eu falei, não, a gente quer o dinheiro de volta e estamos indo embora. O cara falou que precisava ir lá nos fundos por um momento e fechou a porta atrás dele. A Tiara tinha quase certeza que viu outra pessoa naquela sala dos fundos, sendo que, quando a gente chegou, ele tinha dito que estava sozinho no hotel. Bom, nessa hora, tudo que eu queria era um reembolso e voltar pra casa. Minha cabeça estava gritando. Isso não vale a pena. A gente dorme em casa junto, tem alguma coisa errada aqui, isso não vale a pena. O recepcionista voltou da sala, enquanto ele processava nosso reembolso, de novo, em silêncio. Simplesmente a energia do hotel inteiro caiu. O computador, luz, tudo. Aquele zumbido baixo de estática sumiu. E ficou um silêncio tão bizarro que dava pra ouvir uma agulha caindo. O saguão ficou num breu total. E com a luz batendo pela janela, tudo que a gente conseguia ver era a sombra alta e magrela do recepcionista. Ele estava parado, imóvel, sem tirar a atenção da gente. No meio daquele escuro, ele estava estudando a gente, né? Ele não disse uma palavra, não fez um barulho, não olhou pro lado. A Tiara ficou em pânico. Se agarrou em mim, sussurrando desesperada. Tô com medo. Que porra tá acontecendo? O que a gente faz? Eu já tava quase surtando. Não dava pra ver nada. O coração tava quase saindo pela boca. Eu não entendia nada do que tava acontecendo ali. Eu tentei manter a calma e perguntei pra ele, né? Isso acontece sempre? E se mexeu um milímetro, sem perder aquela voz monótona, ele só respondeu: não. A temperatura da sala despencou. A energia no ar ficou absolutamente sinistra e a escuridão parecia engolir a gente. Me deu um arrepio no corpo inteiro e o silêncio depois do que ele disse cortou feito uma faca. Eu não conseguia nem pensar direito. Quem era essa pessoa que a Tiara viu escondida lá atrás e por que ela não apareceu? Cadê o cara que estava no nosso quarto? Eles estão vindo pra cá?
Parecia que a gente era preso e tava totalmente indefeso. Minha cabeça tava mil. Desde que eu era no quarto até aquele momento, foi tudo armado? Foi coincidência? Eu já senti medo da vida, mas desse jeito nunca. Eu só olhei pra Tiara e falei, corre. Empurrei ela pra minha frente e enquanto ela corria pra saída com aquela bolsa enorme lotada, eu fui correndo com a mala. A outra bolsa dela e a barra de segurança. Ela começou a empurrar e jogar o corpo contra a porta de saída de um jeito que eu nunca vi ela fazer na vida. A gente ainda não conseguia ver porra nenhuma lá dentro, mas dava pra ver a luz lá fora. A porta simplesmente não abria. Olhei pra trás e vi a sombra do recepcionista. Ele continuava parado, no mesmo lugar, estudando a gente. Até que ele virou devagar e foi andando para a sala dos fundos, sem dizer um ar. Eu deixei ela continuar tentando arrombar a porta. Se alguém atacasse a gente pelas costas, eu preferia seu escudo para defender a gente. A Tiara finalmente conseguiu abrir a porta na marra e a gente correu para o estacionamento para achar o carro. Assim que a gente conseguiu sair do hotel, todas as luzes do lado de fora se apagaram. A Tiara começou a gritar que não conseguia ver nada e eu ali, tentando me surtar junto com ela. Comprei o total de novo e agora a gente estava cercado por mato. Eu já não sabia se era melhor ficar ali fora ou preso lá dentro. A Tiara não sabia onde eu tinha parado o carro porque ela tinha ficado esperando no saguão. A gente estava correndo no estacionamento escuro, totalmente cego, e eu batendo com as malas naqueles blocos de cimento de estacionamento. Correndo pro meu carro. Isso, Tiara me perdeu. Ela começou a gritar, cadê? Cadê você? Cadê o carro? Eu gritava para ela seguir a minha voz. Fiquei tateando feito um louco atrás do celular no bolso e liguei a lanterna para mostrar onde eu estava. Dava pra ouvir o pânico na voz dela. Eu só tentava manter o sangue frio pra gente conseguir sair dali. Eu não chegava mais nenhum. Mas lembrei mais ou menos onde é que eu tinha parado em relação à porta que a gente saiu. Chegamos no carro, achei a chave, catei a bolsa que ela tinha jogado no chão, joguei tudo lá dentro e a gente deu fora voando. A adrenalina que eu sentia era uma coisa absurda. Minhas mãos suavam e tremiam no volante. Eu conseguia ouvir meu coração batendo dentro do ouvido. Meu corpo estava todo lascado de tanto bater nos blocos de estacionamento e eu acho que eu até bati a cabeça em algum momento. A Tiara chorava em pânico, falei pra ela ligar pra polícia, se tinha alguma coisa bizarra rolando ali ou não. Que eles fossem lá descobrir, esse problema não era mais meu. Mano, e o pior dessa história, pô, é que eu consigo imaginar direitinho esse hotel aí que eles ficaram, entendeu? Sabe aquele filme estadunidense que sempre tem um hotel em formato de L na beira da estrada, super estranho, com aquelas luzes amarelas e névoa. Entendeu? Pra mim, isso passou essa vibe aí perfeito. Entendeu? E, mano, não sei porque que eles fazem um negócio tão sinistro, pô. Tipo, eles não conseguem fazer um hotel normal. Mano, até um motel aqui, se tu for aqui no Brasil. Qualquer motel ali, mano, tipo, porra, é uma luz, é rosa, é roxo. Meu irmão, os caras botam tudo possível pra deixar bonito. Mas lá nos Estados Unidos, mano, parece que os caras fazem o oposto, mano. Eles fazem de tudo pra deixar o mais sinistro possível, mano. Tipo, tu entra lá, mano, tu olha pra aquele negócio e fala, mano, é aqui meu túmulo, mano, aqui onde eu vou morrer. Que vai parecer um serial killer, vai invadir meu quarto e vai me matar. Entendeu? Mano, porra. Mano, esses lugares são muito macabros, pô. Ainda mais essa história aí. Porra, de certeza, mano, esses caras iam pra vala, pô. Eles iam parar no mesmo container daquela menina do Vietnã, indo pra China, ele ia parar no mesmo container, pô. Ia parar na China, pô. Entendeu? Pô, mano, e ainda tinha esse recepcionista aí esquisito que só. Entendeu? As pessoas falam que o meu tom de voz é monótono, mano. Então eu espero que eu não esteja passando essa mesma impressão que esse cara aí, né? Mas, tipo, não tem a mínima condição, pô, entendeu? Mano, na hora que eu visse aquele cara e qualquer coisa ali, bicho, mano, esse pessoal demora muito pra fazer as coisas, pô. Vaza, mano, vaza. Não tem outra, pô. Se eu tô nesse lugar macabro que só, mano. Eu não vou ficar enrolando, pô. Meu irmão, não quer me dar o dinheiro, tá bom. Eu vou me embora, bicho, eu vou me embora. Entendeu? Ainda mais que uma noite num hotel de beira de estrada não deve ter sido caro, mano. Deve ter tipo, sei lá, $30. Entendeu? Não é possível, mano. Que por causa de $30 o cara vai ficar enrolando lá enquanto dá tempo do outro cara chegar por trás, ó. Entendeu? Enfim, mano, falta. Pô, o cara. Entendeu, mano? Tem que ser esperto. E agora bora pra próxima história, que na minha opinião é a mais macabra de todas. Eu fui sequestrado depois de ser drogado em uma festa. Isso aconteceu quando eu tinha mais ou menos 16 anos. Hoje eu tô com 19. Sou mulher, só pra dar um contexto. Eu fui numa festa que o pessoal mais velho da minha escola ia. O único motivo de eu ter ido foi porque eu achava que ia parecer descolado se todo mundo soubesse que eu fui num rolê mais adulto.
tava no verão, então eu nem precisava me preocupar com aula. Tinha um cara lá que começou a puxar assunto comigo e me mostrou onde ficava a bebida, pra eu pegar um copo. Ele disse que se chamava Jason e que tinha 25 anos. Quando eu falei pra ele que tinha 16, ele mandou aquela de que eu parecia mais velho. E aí veio o meu erro fatal. Eu precisei ir ao banheiro, então eu pedi pra esse cara segurar meu copo. Quando eu saí, ele me devolveu a bebida e, né, idiota, eu virei tudo bem rápido. Ele preparou outra bebida pra mim e depois ficou me seguindo enquanto eu andava pela festa. Não sei se passaram alguns minutos, ou 10, 15, mas do nada eu comecei a me sentir meio mal e tonta. E o Jason falou que devia ir lá pra fora tomar um ar. E eu fui com ele. Sinceramente, estava muito difícil pensar direito. O resto é meio que um borrão. Eu lembro vagamente de entrar no carro, os flashes do caminho e depois eu apaguei. Acordei numa cama, sozinho, no quarto. Eu ainda estava muito grogue, então só fiquei deitado ali pensando como é que eu tinha chegado em casa, ou se eu sequer estava em casa. Quando percebi que eu não estava na minha cama, eu sentei e vi que não estava nem com a minha própria roupa. Eu estava vestindo um conjunto de pijama e a pior parte é que ele tirou minha roupa de baixo. O que mais tarde me fez perceber que aquele nojento tirou todas as minhas roupas para me vestir com aquele pijama bizarro. Graças a Deus, naquela hora a ficha não caiu. Mas também não ia demorar muito porque logo o Jason entrou no quarto trazendo café da manhã. Só consigo imaginar que na cabeça doentia dele, ele achava que estava sendo o cara mais generoso do mundo me trazendo café e 2 waffles. Eu não vou entrar em detalhes de como foi a semana inteira. Todo dia era praticamente igual e, sendo bem sincero, eu simplesmente não quero reviver isso. Basicamente, por uma semana inteira, ele me fez agir como se eu fosse uma boneca viva na casa dele. Ele me observava comer, me via trocar de roupa pros looks que ele mesmo escolhia e me olhava até usando o banheiro. Ele sempre colocava drogas, tipo êxtase na minha bebida, para me manter com uma atitude positiva. Não funcionava muito, só naquelas poucas horas por dia em que a droga batia. E aí, sem nenhum motivo que eu consegui entender, ele me levou pro carro. Colocou tipo um saco de pano na minha cabeça e dirigiu até o lugar para me soltar. Quando eu saí do carro, ele acelerou e vazou. Eu nunca mais vi esse cara. Fiquei andando na beira da estrada até que simplesmente desabei de exaustão. Não cheguei a desmaiar, só não tinha mais força para continuar. Aparentemente alguém me viu cair e chamou a polícia e me achou e me levou para o hospital. Quer dizer, a ambulância me levou e a polícia fugiu para me perguntar o que estava acontecendo. Eles já sabiam que eu estava desaparecido e rapidinho descobriram quem eu era, então conseguiram ligar para meus pais. Quando eu vi, minha família inteira estava lá, dando graças a Deus por eu estar vivo. Eu fiz o meu melhor para identificar o cara que me sequestrou e, pelo que eu sei, rolou uma investigação bem pesada, mas nunca acharam ele. O cara era um fantasma. A polícia interrogou quase todo mundo que estava naquela festa e descobriu o nome do cara que provavelmente me levou, mas era um nome falso. O número de telefone que o pessoal tinha já estava desconectado e de qualquer forma era um celular descartável. Então nunca pegaram o desgraçado. Foi de longe a coisa mais traumática que já aconteceu na minha vida e eu espero que continue sendo. Mas apesar de tudo, eu sei que poderia ter sido muito, mas muito pior. Eu não sei porque ele nunca me machucou fisicamente, mas eu sou grato por isso. Eu sei que muitas vítimas de sequestro passam por coisas infinitamente piores do que eu passei. Essa história aqui foi de longe a história mais pesada de todas, né? Porque todas as outras histórias que eu contei aqui ficou muito no e se, né? E se aquele velho tarado fosse mais esperto? E se aquele taxista vietnamita cagasse pro que a colega da irmã dela falou? Sabe? Ficou tudo muito no cenário hipotético. Claro que a gente sabia o que podia acontecer, mas mesmo assim, né? Já esse não, esse aqui foi uma coisa concreta, uma coisa que realmente aconteceu com a pessoa. E, mano, pra mim é, tipo, muito doido pensar num negócio desse, pô. Porque, mano, um negócio desse parece filme, pô. Entendeu? Parece filme, mano. Como o cara pega uma pessoa, deixa ela presa por uma semana, finge que ela é uma boneca, pô. E, sabe? Enfim, graças a Deus ele não fez nada físico com ela. Mas mesmo assim, é uma situação horrível, mano. Horrível. E que um cara desse precisa de ajuda, pô. Primeiro precisa ser preso e enquanto tá preso, recebe ajuda pra ver se, não sei, mano, resolve isso daí, porque pro cara ter esse tipo de pensamento, entendeu? Não é uma pessoa normal, não é uma pessoa funcionante na sociedade, entendeu? E, enfim, e o pior é que ela foi um negócio que ela nem queria, né? Foi numa festa, pô, entendeu? Tudo bem que era uma festa que era pra se encaixar e tal com os jogadores de futebol americano dos Estados Unidos e tal, mas mesmo assim,
Foi uma festa, era pra se divertir e aconteceu um negócio desse, né? No Brasil, a gente tem muito aqui, né? No Boa Noite Cinderela e tal. E desde criança, pô. E olha que eu sou homem, né? Minha mãe sempre falou pra mim, uma festa, não bebe, e se tu for beber, guarda tua bebida e tal. Enfim, então, realmente isso daí foi uma história muito pesada. Bom, e pra não ficar esse clima pesadíssimo aqui, eu tentei dividir esse vídeo em mais ou menos duas partes, né? Porque não ficou dividido igualmente. Mas enfim, uma parte com histórias mais macabras, mais medonhas, e uma outra parte com história mais tranquila. A próxima história não tem essa mesma pegada, uma pegada mais diferente. Caso tenha algum ser humano me ouvindo aí e chegou até aqui por algum milagre, sinta-se à vontade de comentar qual tipo de história tu prefere, se são essas histórias macabras, se são essas histórias mais boas, ou se tu prefere que eu encontre uma história bem longa que dê pra ficar o vídeo inteiro só falando sobre ela. Bom, enfim, ou falar que a minha voz é esquisita, que meu sotaque é estranho, não tem problema nenhum. Pode comentar aí que você tá vendo. A minha esposa está me traindo enquanto eu escrevo isso. Eu e a minha esposa casamos há alguns anos. Nós dois nascemos e crescemos nos Estados Unidos e viemos de famílias bem rígidas. Só para dar um leve contexto, a minha esposa teve um certo passado, né, antes da gente se casar. Eu também tive, mas o meu não foi tão pesado quanto dela. De qualquer forma, eu nunca senti necessidade de ficar comparando números, nem nada do tipo, porque nós dois tínhamos mudado e queríamos sossegar. Nosso casamento estava indo super bem até agora. Pelo que ele sabe, né? A gente nunca teve nenhuma briga feia, viajamos bastante, sempre conversamos muito sobre nossos sentimentos, enfim, essas coisas. 4 semanas atrás, eu tinha saído de casa, minha rotina normal, mas acabei esquecendo uma coisa e acabei voltando. Quando eu entrei, eu vi minha esposa no outro cômodo, no telefone, toda cheia de risadinha, sabe? Do mesmo jeito que ela falava comigo, principalmente quando a gente tinha acabado de noivar e casar. As palavras que saíram da boca dela simplesmente, assim, quebraram meu coração. Eu não quero repetir aqui letra por letra o que ela falou, mas ela entrou em bastante detalhes o que ela queria que o cara fizesse com ela no dia de hoje. E quando eu ouvi isso, eu congelei. Não sabia o que fazer e eu só saí de fininho de casa e fiquei parado na porta por alguns segundos para ter certeza que eu tinha saído sem ela perceber. Nessa próxima parte eu não mergulho nem um pouco, mas à noite me forcei a ficar acordado até de madrugada. Peguei o celular dela e fui de fininho pro outro quarto. Procurei nas mensagens e não achei nada. Aí eu fui na lixeira das mensagens apagadas recentemente e achei uma conversa com um número que não estava salvo. Tinha mais de 1.100 mensagens com esse número. Eu li as mensagens e era tudo nojento. Não era só sobre o dia a dia, muita coisa era sexual, coisas que iriam fazer um com o outro, coisas que eles já tinham feito, lembrando os últimos encontros, e ela estava até se gabando sobre como ela escondia isso de mim. Além de várias fotos e vídeos que provam que os dois estavam juntos, né? Isso foi mais ou menos 2 semanas. Fiquei caladinho, fiquei quieto sobre o assunto desde então, e toda noite, quando minha esposa vinha dormir, eu vejo mensagens para me manter atualizado. Hoje, eles estavam combinando de se encontrar aqui em casa, enquanto eu estivesse no trabalho. Ela até comentou que, como às vezes eu faço home office, se fosse caso, o plano B seria ir para casa dele, ou pegar um hotel aqui perto. Eu imagino que ele mora um pouco longe, porque numa das mensagens ele disse com todas as letras que odiava ser solteiro e que queria ficar com ela. Hoje de manhã, quando eu falei pra ela que ia trabalhar de casa, ela pareceu meio irritada. Chegou até a insistir pra ir pro escritório, dizendo que eu tava ficando muito em casa. Mais ou menos uma hora depois, ela me disse que ia sair com uma amiga, se arrumou toda, cheia de maquiagem. Enfim, eu tenho muita certeza que, por causa das mensagens, de onde ela tá agora e do que ela tá fazendo. Uma coisa é você saber o que aconteceu, mas ter certeza de que tá acontecendo agora mesmo, enquanto eu digito isso, puta merda, não é legal. O mais louco é que minha esposa diz que me ama o tempo todo. Ou ela é uma atriz absurda, ou ela simplesmente não consegue controlar esses impulsos dela. De qualquer forma, isso não muda os fatos. Eu não sei nem por onde começar, nem o que fazer. Obviamente, eu tirei um monte de print das mensagens e mandei pra mim mesmo pra ter prova. Mas eu não sou o tipo de pessoa que curte expor os outros. Nem quero usar isso contra ela de alguma forma. Acho que o meu próximo passo é jogar as provas na mesa, na frente dela e ver o que dá por aí, né? Mas realmente não sei o que fazer. Mano, o cara sabe como, quando, aonde,
a mulher dele tá traindo ele, mano. Sabe de tudo, todos os detalhes, mas, pô, o cara não conseguiu descobrir quem é esse homem misterioso, pô. Mano, porra, mano, eu ia caçar esse cara até o fundo dos infernos, pô. Não tem como um negócio desse, mano, não. Pô, porque já não é suficiente o cara saber que tá traindo, nem que a mulher dele tá traindo ele. Ainda ele sabe a hora, mano. Então, mano, pô, o cara não consegue tirar a cabeça. Né, não consegue tirar da cabeça isso, pô. Ele só consegue pensar nisso, mano. E, e nessa primeira vez, quando ele voltou pra casa e encontrou ela de risadinha, eu não sei se isso aqui é um negócio que acontece com todos os homens, mano, mas eu já vi várias pessoas falando sobre isso. Que, tipo, mano, risada pra homem. Geralmente, quando o homem tá tentando impressionar alguma mulher, a primeira coisa que ele faz é tentar ser engraçadinho, né? Fazer um monte de piada e tal. E é aí que a banda começa a tocar. Então, eu acho que pra homem, mano, pra maioria dos homens, assim, tipo, quando ele tá namorando, tá com a mulher e vê a mulher se cagando de rir, assim, de outro cara. Claro, né? Um homem normal vai, tipo, só ficar. Tá bom, mas, tipo, né? Não vai fazer nada. É, mas não sei, né? Como a gente viu nas histórias passadas, tem uns caras bem pirocas da cabeça, né? Mas enfim, eu acho que essa risada feminina é uma coisa assim que um homem valoriza muito, entendeu? E sempre quer ter essa risada pra ele, sacou? Mas aí quando vê outro homem fazendo a mulher dele rir, tipo, muito assim, é uma. Tipo, o cara fica. É tipo uma facada no coração, entendeu? Não sei explicar, não sei se é só eu que sinto isso. Pô, mas eu acho que por esse vídeo é só. Eu achei algumas outras histórias que podiam ser interessantes, mas acho que o vídeo já tá ficando muito longo. E eu queria só testar, ver como fica, entendeu? É minha primeira vez editando vídeo, falando aqui no microfone, lendo. Então eu imagino que não vai ficar perfeito. Então qualquer falha na edição, qualquer esquisitice na minha voz, falha na entonação, peço perdão, tô aprendendo ainda. E eu espero que nos próximos vídeos fique melhor. Provavelmente não vai ter ninguém ouvindo isso daqui. É um vídeo de meia hora, quase 40 minutos. Então, sinceramente, ninguém vai estar ouvindo aqui, mas caso tenha alguém, por favor, comente opiniões, o que você acha, se o vídeo tá bom, se não tá, o que pode melhorar, o que pode piorar, algum tipo de história diferente, qual modelo de história, enfim, sinta-se à vontade de me mandar o que você quiser nos comentários. E o outro adendo, eu vou botar um e-mail na descrição do vídeo, que caso você tenha alguma história que você queira contar, pode mandar nesse e-mail, que eu vou estar lendo aqui no próximo episódio, beleza? Muito obrigado. Provavelmente você, ninguém que está vendo agora. Mas caso tenha você, alguém, muito obrigado por estar vendo até agora. E é isso. Obrigado pela paciência. Espero que essas histórias tenham sido interessantes. E que se tenha visto esse vídeo no almoço, seria a maior honra possível estar te acompanhando enquanto tu tá almoçando. Que isso é uma coisa que eu faço todo dia. Almoçar e ficar vendo algum vídeo no YouTube. Enfim, rapaziada. Muito obrigado. E é isso. Bom dia, boa noite, boa tarde. Onde quer que você esteja. Valeu.